Você sabe como funciona um load balancer? Você já parou para pensar que essas grandes empresas como Google, Microsoft, Netflix, Amazon e outras conseguem receber tantas informações e conseguir tantos clientes online no site sem que o site acabe caindo? E isso sem ter nenhum problema de performance. Bom, provavelmente tem um load balancer por trás disso. É óbvio, existem várias outras coisas na arquitetura dessas empresas e de grande parte das empresas grandes hoje. Mas um ponto bem importante é o load balancer. Se você não sabe o que é load balancer, é um método de distribuição de tráfego entre vários computadores. Geralmente ele fica na frente da aplicação, ou seja, na frente das máquinas que rodam o seu back-end, e enquanto o seu back-end consome a própria aplicação e as requisições que ele está recebendo, o load balancer é responsável por distribuir tudo e deixar tudo organizado. E além disso, se tiver algum problema ali com alguma máquina, ele vai acabar redirecionando para outra máquina e deixando tudo ok. Tá, mas como é que ele faz essa distribuição? Bom, é aí que entra a mágica. Dentro do load balancer, quando está rodando a aplicação, existe um algoritmo responsável por fazer essa distribuição. E o melhor de tudo é que você pode configurar, não existe somente um algoritmo, existem vários algoritmos do load balancer que você pode colocar dependendo da maneira que você quiser, dependendo da maneira como funcionam as suas aplicações. Então, isso é bem customizável. O mais comum entre todos é o round robin, que é o algoritmo que roda por padrão em geralmente grande maioria dos load balancers. Existe o algoritmo de menor número de conexões, existe o algoritmo de menor número de tempo de resposta, existe o algoritmo do IP hash e também tem aquele de duas escolhas aleatórias que a gente vai falar aqui hoje também. Bom, vamos ver aqui como é que funciona o round robin. Bom, aqui a gente tem os nossos clientes do lado esquerdo, como você pode ver, um C1, C2, C3 e C4 e as nossas máquinas M1, M2 e M3, beleza? E no meio delas tem o load balancer. Então vamos imaginar aqui que esses clientes estão enviando a requisição para um endpoint que vai cair lá no meu load balancer, certo? Então, imagine que não somente 4, mas imagine vários clientes que estão enviando requisição aqui. E o meu load balancer está configurado com o algoritmo do round robin. Então, esse algoritmo que por padrão já vem em muitos load balancers, ele vai sequencialmente distribuir essa carga, essas requisições para cada máquina. Ou seja, a primeira requisição que ele receber, ele vai distribuir para a máquina 1, a segunda requisição para a máquina 2 e para a máquina 3 e assim por diante. A quantidade de máquinas disponíveis que ele enxergar e conseguir enviar essa requisição. E assim que ele terminar todas essas máquinas, ele vai voltar novamente para a primeira máquina, para a segunda máquina e para a terceira máquina, assim por diante. Então esse é o algoritmo mais tranquilo de entender, certo? Agora vamos para o algoritmo que tem o menor número de conexões. Então esse algoritmo, como o próprio nome já diz, ele verifica quantas conexões tem em cada máquina aberta. Então, ou seja, os meus clientes também vão enviar aqui as requisições para o meu load balancer e assim que o meu load balancer receber essas requisições, ele vai verificar quais dessas máquinas têm o menor número de conexões. Então vamos supor que essa máquina aqui tem 9 conexões abertas, essa aqui tem 7 e essa aqui tem 3. Então a primeira máquina que ele vai encontrar e achar melhor, a mais viável, a partir dessa configuração, vai ser a máquina 1. Então ele vai enviar para a máquina 1. E assim, enquanto a máquina 1 tiver um número de conexões menor que as demais, ele vai acabar enviando para ela, continuamente, até o momento que ele verificar, ele vai checando no caso, né, cada máquina, quanto número de conexões existe cada máquina. Se alguma máquina tiver um novo menor número de conexões abertas, ele vai enviar para outra máquina. Digamos aqui que depois dessa máquina ela teve sei lá, uma conexão aberta, então ela vai enviar para a máquina 3 e assim por diante. Também não é muito difícil não. Outro algoritmo que eu acabei falando para vocês aqui é o de menor tempo de resposta, que também funciona de forma semelhante ao algoritmo de menos conexões abertas, né? Então a gente vai receber aqui também as requisições que vêm dos nossos clientes, como sempre, e nesse caso o nosso load balancer vai verificar qual é o tempo de resposta de cada máquina. Então ele vai executar aqui uma chamadinha aqui, um ping da vida para cada máquina, certo? E verificar qual é o tempo dessa máquina. Então, por exemplo, aqui essa máquina demorou 0,5 milissegundos para responder, essa aqui 0,1 milissegundos e essa outra aqui demorou, sei lá, deixa eu ver, 1 milissegundo para responder. Então, qual é o que tem o menor tempo de resposta? Obviamente é a 2, então ele vai acabar enviando para essa máquina 2, que possivelmente está tendo uma performance melhor, também pode ser que estejam menos conexões ativas nessa máquina,
ou talvez pelos recursos que ela tem. Então ele acaba escolhendo essa aqui como a melhor máquina. O nosso próximo algoritmo vai ser o algoritmo de duas escolhas aleatórias. Como o próprio nome já diz também, ele vai acabar escolhendo duas máquinas aleatórias dentro do nosso pool de máquinas e verificar qual tem o menor número de conexões ativas para ele poder enviar. Então ele vai selecionar aqui, por exemplo, M2 e M3, certo? Vamos supor que o nosso load balancer escolheu aqui M2 e M3. E depois que ele escolheu essas duas, ele vai verificar qual máquina tem o menor número de conexões. Vamos supor que essa aqui tem 3 e essa aqui tem 7. Então, obviamente, ele vai acabar escolhendo a 3. Então, ele vai acabar enviando as requisições que ele está recebendo para a máquina 3, certo? E depois que essa máquina aqui exceder, por exemplo, o número de conexões, acabar aumentando, ele vai acabar realizando também novamente a outra busca aqui aleatória de duas máquinas. E daí ele vai verificar de novo qual máquina tem o menor número de conexões ativas e vai escolher ela. Outro algoritmo bem interessante é o do IP hash, ou IP hash, não sei. Esse algoritmo é baseado no IP do cliente que envia as requisições para as máquinas, ou nesse caso para o load balancer. Então o load balancer vai fazer um mapeamento de um range de IP permitido e vai fazer um mapeamento para aquela máquina que foi configurada. Então vamos supor que esse cara aqui, o nosso C1, nosso cliente 1, ele tenha o IP 10.17.6.3, digamos assim. E esse IP ele tem um range X, sei lá, um IP talvez da rede 10.17, digamos assim, ou qualquer outra rede que a gente queira definir. Então, ele vai acabar fazendo um mapeamento dessa rede aqui e as requisições que vierem desse cliente 1 para cá, ele vai configurar que vai para a máquina 2, por exemplo. E esse cara aqui, se ele tiver, por exemplo, IP, sei lá, 10.32.1.7, esse cara vai ser mapeado, por exemplo, para nossa máquina 1. E assim por diante. Então, esse é um algoritmo muito interessante quando você sabe, por exemplo, de onde que vem as requisições que batem no seu load balancer. Talvez ele possa ser um load balancer interno, ou não somente para um load balancer aberto para a internet, né, no caso para uma rede pública. Talvez um load balancer para rede privada seja bem interessante nesse caso aqui. Beleza, Rafael, mas você acabou explicando tudo sobre o load balancer aí, mas você não disse, será que vale a pena usar o load balancer? Bom, eu digo que sim. Se você tem um grande número de requisições no seu sistema, no seu serviço, tem um grande número de clientes, um fluxo muito grande de tráfego, realmente vale a pena você ter um load balancer, né? Você acaba reduzindo problemas, sei lá, de se seu servidor cair, você tem para onde mandar, né? Você resolve o problema de redundância que a gente diz. E também, se você quiser escalar mais máquinas, se você quiser colocar mais máquinas, reduzir máquinas, você também tem essa liberdade, porque é algo bem, digamos assim, plug and play. E além disso, algumas ferramentas já integram o auto-scaling, no caso, o aumento do número de máquinas, com o load balancer. Então essa integração, essa escalabilidade, digamos assim, se torna meio que automática, que é o caso, por exemplo, dos provedores de cloud, seja GCP, AWS, Azure e assim por diante. Beleza, e quais são as melhores ferramentas então para eu conseguir fazer isso na minha infraestrutura, na minha arquitetura? Bom, como eu já disse anteriormente, você pode apelar para os provedores de cloud, né? No caso, AWS, Azure e Google, seja lá qual for você utiliza. Provavelmente tem essa ferramenta do load balancer. Agora, se você estiver usando algo puro mesmo na sua infra, algo bare metal, o mais recomendado, na verdade, e o mais conhecido, digamos, para quem está começando, é o Nginx, que também oferece esses algoritmos que eu acabei falando. Existem também uma infinidade também de algoritmos, não somente esses que eu acabei dizendo para vocês. Mas esse é o mais conhecido e você encontra fácil formas de aplicação dele em infras diferentes, né, em infras próprias e assim por diante. Eu também achei um artigo muito bom de algumas melhores ferramentas de load balancer que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, caso vocês tenham interesse. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, ajude o canal a crescer, compartilhe com o seu amigo que também tem esse interesse de descobrir como funcionam os load balancers, não é mesmo? Se inscreva no canal também. E eu vejo você no próximo vídeo. Até!